Oi, meus queridos! Esse é o terceiro episódio do meu projeto Semana Viva Janeiro Branco e eu estou muito feliz de te ter aqui. Sou a Belka, artista visual, e ressignifiquei a minha vida depois de passar por um burnout. Hoje eu tenho a alegria de compartilhar com vocês a conversa divertidíssima que eu tive com duas convidadas incríveis que renderam gargalhadas antes, durante e depois da gravação e que trazem perspectivas únicas e inspiradoras sobre saúde mental e conexão humana. São elas Tati Mosso e Thaisa Pelosa. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito enriquecedora e cheia de reflexão valiosa. Tati é psicóloga e responsável técnica e tem a sua própria clínica aqui em São Paulo. A Thaisa é apresentadora, atriz e cantora brasileira e tem uma presença marcante na televisão e nas redes sociais. Vem comigo, se prepara para rir muito e, é claro, vem refletir sobre saúde mental. A gente já deu muita risada aqui aguardando essa abertura. Hoje eu tô aqui com a Thaisa e com a Tati Mosso, Thaisa Pelosi e Tati Mosso. É um prazer tê-las aqui, meninas. Prazer, que delícia! Que delícia! Prazer é todo nosso, a gente já se divertiu tanto, gente! E a gente vai continuar se divertindo, tá? Exatamente. Então, pra gente já começar em clima de saúde mental, Thaisa, eu quero saber de você. Logo eu, que já não tenho muita saúde mental. Muito pelo contrário, você que acha. É, isso mesmo. Por isso que é bom a gente estar aqui pra, né? Porque eu acho que desvendar. A alegria, ela tá... A Tati vai sempre pontuar a gente, porque a Tati é psicóloga e ela vai poder dizer, né, o que, do meu ponto de vista, é percepção ou não, já é um estudo, já é uma coisa profissional. Para você ser alegre, você tem que estar em dia, né? Em dia com a sua saúde mental. E a Thaisa transborda essa alegria. E eu fiz questão de convidá-la, em especial, porque ela me contagia. Eu tô lá, eu assisto tudo que ela publica e às vezes transforma, né? Transforma aquele momento, aquele pensamento, transforma o dia e é uma cadeia, né? O que você, sem imaginar que você fez com o outro faz com outra pessoa. E assim a gente vai fazendo pequenas atitudes. Que linda! Gente, aquelas eu tava feia, agora já vou chorar, eu vou emocionar. E o humor é contagiante mesmo, né? Isso é uma delícia, porque a gente fala até em saúde mental, que algumas coisas a gente não pode mexer, mas outras coisas são modificáveis. Quantos resultados são modificáveis? E a gente escolher também quem são as pessoas que a gente quer estar perto, Nossa, quem são as pessoas ali que levam a gente para um lugar de acolhimento, de alegria, né? A gente não vive só coisa boa, mas a gente pode muito escolher também as pessoas com quem a gente quer estar, assiste, e isso a gente pode. Né? Porque às vezes a gente tá também, então, com a questão da internet, a gente vê pessoas que, isso é até um exercício, não sei, Tati, se você pode dizer que sim, mas tem pessoas que a gente assiste que a gente fica... Então, também ter esse cuidado de você assistir no Instagram ou uma televisão, um programa que te jogue pra cima e não pra baixo. E quantas vezes, porque a gente contagia e contamina no celular e às vezes sente coisas como a inveja ou uma... Aí eu falo, opa, mas tá tudo errado. Então, por que eu estou optando por consumir isso? Exatamente. Se é algo que tá... É uma escolha, né? É uma escolha. E as redes sociais é algo que a gente usa. E tem muita coisa bacana, mas tem de tudo, né? Então, ao invés da gente tomar esse cuidado... É pra gente tomar esse cuidado. Ao invés da gente ir pros lugares que acabam gerando comparação ou frustração, né? A gente buscar ferramentas e pessoas ali que impulsionam a gente, né, que oferecem um conteúdo de valor, e claro, não é só sobre ser feliz o tempo inteiro, né, ninguém é só feliz, e isso, né, tá. Eu sou sim, Não, a gente sabe que, todo mundo sabe, né, gente, ninguém, não tem como, acho que eu só sou feliz, sofrimento na verdade. Humano, né? Não, e eu falo que o segredo da felicidade é você viver todas as suas, vou dar uma de psicóloga agora, então, mas na minha vivência, o segredo de você ser feliz é você viver as suas emoções. Então, quando eu tô com raiva, todo mundo sabe que eu tô com raiva, eu não escondo, eu tô com raiva, se eu tô triste, eu vou chorar. Então, eu não bloqueio nenhum sentimento, eu não bloqueio nada. Então, acho que é por isso que a minha felicidade também, ela transborda. Porque quando eu tô feliz, mas se eu estiver triste, eu tô triste. Eu não vou te enganar. Eu não vou falar assim, ai, tá ótimo, por dentro eu tô desmagada. E a gente é essa multiplicidade, né? Tem espaço pra tudo isso. Exatamente. E não é condenar os sentimentos, né, Tati? Exato. É você viver. Porque toda emoção tem uma função, né? Do ponto de vista da psicologia, a raiva, por exemplo, é uma emoção que diz pra gente que os nossos valores não estão sendo considerados. Então, quando a gente sente raiva, raiva não é
feio. É algo que a gente precisa também deixar transbordar. Aquilo diz muito pra gente, diz de um desconforto. E esse desconforto é o que vai dizer pra gente, olha, faz alguma coisa com isso aqui. Trabalha cuida isso em disso, você, enxerga isso. É isso. Né? Onde ele se originou isso dentro de você. E o dar espaço é valioso, né? Até pro que é alegre, porque quando a gente tá bem e feliz, significa que a gente, de repente, não precisa mexer naquilo. Isso também tem valor, né? Sim, é verdade. Ai, que lindo. Tá, como você lida? Você tem bastante exposição, você deve ter uma questão com estresse no aspecto que você entra ao vivo diversas vezes. Como você cuida, como você faz a manutenção da sua saúde mental? Ai, vamos lá, gente. Eu sempre falo que são degraus, né? Eu falo muito sobre a autenticidade, de ser quem a gente é de verdade. Inclusive, gente, vou fazer um jabá que fala. Tem um livro que eu sou coautora, que eu nunca falo isso. Eu falo, gente, pode falar ali, olhando naquela ali, ó. Que chama Felicidade se Aprende. São vários autores e eu sou uma das coautoras. E eu falo justamente sobre a autenticidade para a felicidade. Eu acho que não tem como a gente ser feliz, e isso é a Thaisa falando, tá, gente? Depois vocês dão a opinião de vocês. Mas o que eu entendo é que não existe felicidade sem autenticidade. Você não tem como você ser feliz sem ser quem você é. Se você tá criando um personagem, tem muita gente que fala, hoje eu escutei isso, eu falei, Senhor, no meu trabalho, eu sou igual a você, mas no meu trabalho eu tenho que me segurar porque eu me incomodo. Ai, que bom que com você não é assim. Aí eu falei, engano seu. Eu já incomodei muito. E já quis também me diminuir, me apagar por conta desse incômodo. Porque eu falei, Senhor, eu não vim pra incomodar. Só que aí eu descobri que, na verdade, era o que Deus queria de mim. Você tem que ser alegre, porque a sua luz vai acender outra luz, e não o contrário. E se você imaginar em várias velas, você é a única. Você tá aqui no meio, Bel. Tá eu e a Tati. Você é a única vela que tá acesa. Com a sua luz, se você virar um pouquinho pra cá, você acende a Thaisa e acende a Tati. Se você se apagar porque você tá com medo de só eu tô acesa, você apaga, todo mundo fica na escuridão. Todo mundo perdeu. Então a nossa luz, exatamente, olha, eu fico arrepiada de falar. A nossa luz, ela acende as outras luzes. A gente não pode se apagar por nada, por conta do ambiente, pessoas. Então saia. Eu sei que falando é muito fácil, é difícil pra caramba porque eu vivi isso. Mas é um trabalho de você entender quem você é. E a gente só descobre quem a gente é com a nossa espiritualidade. E aí eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade mesmo. A gente não tá aqui fisicamente. A gente tem uma alma, a gente tem um espírito, então a gente tá de passagem. A nossa vida é uma vida espiritual, vivendo uma experiência humana e não o contrário. Então quando eu falo no livro, eu falo, gente, existe um caminho, no meu ponto de vista. Felicidade precisa da autenticidade. E você saber quem você é, você precisa da espiritualidade. Então, respondendo a sua pergunta, para eu me firmar, e eu te falei, eu descobri mais ainda a resposta ontem, realmente o meu relacionamento com Deus, é a minha oração, porque às vezes eu despenco. A minha energia, eu sei que é um servir. Eu falo que Deus, Ele me deu isso, eu tenho isso. E eu falo, cara, também não entendo, eu não tenho uma resposta pra te falar. Eu tomo café de manhã. Não, às vezes eu nem tomo café de manhã. E eu tenho muita energia. Eu falo, Senhor, obrigada. E as pessoas precisam, às vezes, dessa energia. E às vezes eu chego em casa muito cansada. Se eu não tiver o meu momento de silenciar e o meu momento de rezar, de fazer oração mesmo, eu não aguento. Então, a minha força tá na minha espiritualidade, tá na minha busca, porque eu, sem Deus, eu não sou nada. E eu entendi isso ao longo da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada desde criança, mas eu acho que a gente vai crescendo e tudo vai tomando uma proporção muito grande. Então, trabalho, tudo, a gente faz muita coisa. Mas imagina, eu fazia faculdade, trabalhava, e aí cantava na missa, aí fazia teatro. E às vezes eu parava de ir. E às vezes você vai deixando de rezar. E às vezes você vai se distanciando. E aí você se distancia da espiritualidade. Aí você se distancia de você. E quando você vê, você não sabe mais quem você é. É muito louco. Então, Tati, e até pegando esse gancho dela, quando a gente vai se distanciando de quem a gente é. Eu passei, durante o processo do burnout, eu percebi que eu estava num quadro muito grave quando eu percebi que eu estava sofrendo de despersonalização. Uhum. Que é isso, eu estava muito longe de quem eu era. Num ambiente muito longe de quem eu era, com brincadeiras muito distantes, eu não me reconhecia fazendo o que eu fazia, e levou quase 1 ano e 2 meses para eu começar a me reconhecer e falar, eu gostava de fazer isso, olha, eu fiz agora, que legal, e eu nem tinha me dado conta que eu tinha deixado de fazer. Então, assim, conta pra gente um pouco como é que é essa questão da despersonalização.
Pois a despersonalização é um pouco dessa sensação da gente não se reconhecer em nós mesmos, que é um pouco dessa sensação de não pertencimento, de não conexão, e que isso muitas vezes chega, quando a gente fala de saúde mental, Bel, com justamente essa questão que a Thaisa trouxe, de eu não ser quem eu sou, às vezes por ajustes que a gente acaba fazendo, né? Então... Pra se, talvez... caber num lugar, assim? Pra servir num lugar. Às caber vezes foi estranho, né? Isso aí, caber num lugar. Mas é por aí mesmo, né? Pra servir num lugar, pra caber, pra servir, mas num Às lugar... vezes precisa mesmo se adaptar, se né? ajustar, sim. Você falou de ser expansiva e incomoda. Não, então Muito. você poderia ter tomado a decisão de... E a gente faz isso muitas vezes, no nosso dia a dia, né? É. No vestir, no modo de falar, na postura que a gente tem, a gente vai ajustando, porque a gente tem uma sensação de que precisa ser adequado. E aí uma adequação que é para os valores do mundo, né? Então. E aí tem algo que eu gosto sempre de pensar, assim, e é algo que eu vejo muito acontecendo dentro do consultório, no processo terapêutico. Eu falo, gente, às vezes o cuidado com a nossa saúde mental é tão mais simples do que a complexidade que a gente pensa, porque às vezes, quando a gente começa a ser a gente mesmo, pronto, as coisas também vão caminhando. E muito do adoecimento vem porque a gente aceita não ser quem somos. E isso é muito sério. A vida que vale a pena ser vivida, né? Tem um livro do Clóvis de Barros Filho que é genial, assim, um filósofo contemporâneo, eu gosto muito. Ele diz que a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que é alinhada com os nossos valores. Por isso que a gente tem aquela sensação, quando a gente fala, ai, tô me sentindo em casa. Essa sensação de se sentir em casa é num ambiente que te traz esse acolhimento, que você pode ser você. Porque em casa, a gente pode botar o pé no sofá, em casa a gente pode vestir a roupa que a gente gosta, em casa falar a gente não quiser. falar o que a gente quiser, não falar. Do jeito que a gente quiser ou não Ou falar. não falar, se a gente Não não falar. quiser. Que é o nível, né, máximo de intimidade. Ficar do Exato. lado de alguém e não falar nada. Exato. É muita intimidade. A Só gente, fica em senão a silêncio gente quando puxa a você- conversa, né? Até no elevador. Parece que a gente precisa se ajustar, né? Que não vai falar nada. Vou entrar no elevador, não vou falar Aí a nada. gente Nossa, fala vai ficar o um quê? climão. Nossa, tá um calor. Tá. E é isso, né? Quando a gente precisa se ajustar muito, a gente vai perdendo um pouco da nossa expressão de ser. Então, a gente começa a ajustar. E quando a gente vê, a gente naturaliza isso tanto. Gente, isso é muito sério. A gente naturaliza isso tanto que quando a gente vê, a gente já não sabe E não mais percebe, quem né, a gente Tati? é. Que é o que a Não Bel falou. percebe. 1 ano e pouco. A gente não percebe, porque outras coisas vão tomando a proporção e a gente vai achando que é normal. Vai Sim. entrando no comodismo. A preocupação mas tá do tudo bem. outro passa a ser a sua preocupação. Exatamente. Os valores do outro valores passam a ser do os seus outro, valores. Justamente. Exato. E aí, esse ponto, né, de diferença de valores. Então, quando a gente fala de todo mundo servir numa caixinha, sendo que a gente tem tamanhos diferentes, gente, como é se ajustar? Como é você vestir, né, uma roupa que não é do seu tamanho? Como é você calçar um calçado que é 3 números menor que o seu, né? Então, é dor, é sofrimento. Quando a gente faz isso com a nossa vida, a gente adoece. O corpo emocionalmente. cobra, a mente cobra. Exato. Né, até que a gente vai para um buraco tão profundo. Exato. E Opa. algo que a gente tá fazendo aqui, eu acho que é super importante, né? É falar sobre isso, porque é algo que todos nós vivemos. Porque a gente vive numa sociedade compartilhada, que valoriza muita coisa, né? A boa menina, isso, muito bem, você tá certa, é assim que deve fazer. Ou a pessoa que trabalha muito, né? Então, se você disser que trabalha 3 horas no dia, gente, que Eu já saí preguiçosa. dessa. Eu não vejo a hora de chegar aqui pra vocês e falar assim, gente, tô trabalhando um pouco, tô ganhando mais agora. É meu sonho. Eu falo, Senhor, eu trabalho menos e ganhe mais. Porque eu cresci assim, achando que Deus ajuda quem cedo madruga, que eu só, o dinheiro só era válido se eu tivesse que camelar, até eu entender que não é assim. Tem que envolver sofrimento, né? Você pode esforço, sofrimento. ter muito dinheiro ou ter muito sucesso se você sofreu bastante. Né? Senão parece que você não merece, né? E aí aquilo, gente, cada pessoa é uma pessoa tão diferente. Eu acho que esse é um lugar, assim, quando a gente pensa saúde mental, que é um lugar do indivíduo. Não tem certo, não tem errado. É o limite de cada um. Do mesmo modo que a tolerância à dor física, cada um sente de um jeito. A dor emocional, cada um sente de um jeito. Uma coisa que é sofrimento para uma pessoa não é para outra, sabe? E a gente não pode julgar o sofrimento dos outros. Ai, obrigada por isso. De nada. Porque, né, acho que a gente já tá numa sessão de terapia. Eu tenho essa tendência de pegar a dor do outro. E às vezes o outro não tá sofrendo e eu estou sofrendo muito. Exato. E ele nem tá sofrendo. E eu falo, Senhor,
Então, você tá vendo? Tipo, eu sou muito feliz, mas eu pego as dores. Uma vez eu ouvi, você não tem problema? Aí eu falei, caraca, eu acho que eu não tenho. Porque se eu pego das pessoas, é porque eu tô com falta de problema na minha casa. Pois é. Vamos criar problemas em casa. E mais do que isso, quando alguém te pergunta, você não tem problemas? Gente, quantas vezes a gente invalida o nosso problema? Exato. Porque ele não é Isso, gigantesco. é. Eu digo, nossa, eu não tenho eu tenho saúde. Não posso nem reclamar, porque tenho olha que fulano de tal tá passando. Exatamente. E aí a gente diminui o nosso problema, né? E aí cada pessoa tem o seu problema. O que é sofrimento para cada um. Às vezes a pessoa, poxa, uma coisa que para mim pode ser simples, para a pessoa é um sofrimento grande. Então a gente não tá aqui numa disputa de quem sofre mais, quem sofre menos, quem reclama mais, quem reclama menos. Gente, cada um sabe a dor e a alegria de ser quem é. Sabe? Então é isso que a gente tem que respeitar. E a gente tem que respeitar pra gente, sabe? Porque as outras pessoas... E aí uma coisa que eu acho que é interessante... A psicóloga fala menos na sessão e fala muito no podcast, né, gente? Eu amo. Já é uma sessão aqui pra nós. Mas é uma coisa que a gente tem que considerar quando a gente fala sobre saúde mental ainda, que eu acho que é super importante, é justamente essa movimentação do outro, a gente precisar de uma validação, né? Se a gente fala que tem um sofrimento, a pessoa fala, nossa, então ganha corpo isso, né? Parece que então, se as pessoas falam, imagina isso é bobeira, aí fala, gente, isso deve ser bobeira, né? Então, a nossa referência não podem ser as outras pessoas. Quando a gente fala de saúde mental, assim como a gente fala de saúde de modo geral, a gente fala de indivíduo. E a gente precisa aprender a respeitar isso. E como é que a gente respeita isso? A gente olha para o nosso. Né? A gente precisa entender que outras pessoas sentem diferente, que outras pessoas agem diferente. Fazem as escolhas delas. Total, né? Mas eu faço de acordo com os meus valores. Então, isso que é o importante. A gente nunca sabe. Se a gente sai na rua, a gente olha as pessoas, todo mundo tem seu sofrimento, né? E a gente precisa respeitar isso. Isso é algo muito difícil. Então, que a gente comece respeitando a nossa alegria, a nossa dor. Já é um excelente início, um bom caminho. Vocês fazem isso, de olhar, de observar? Porque eu sou uma pessoa que eu sou acelerada, mas eu descobri que eu não sou ansiosa. Eu acho que contei isso, né? Que é diferente também. Eu sou uma pessoa que eu sou muito calma por dentro. Interiormente, eu sou uma tranquilidade na minha cabeça, não tá a milhão. Eu fico na rede olhando pro céu e fico, ai, delícia. E eu não penso em nada. Talvez mais seja por fora. esse o segredo, também, mas por fora eu tô aqui, ó. E às vezes eu paro e eu fico observando as pessoas e eu fico, caraca, que delícia. Eu olho nas janelas, assim, do prédio e eu fico, tem uma família aqui, uma casa, uma vida. O que será que passa na cabeça dele? Olha que momento presente, né, Tati? O que será que passa na cabeça dele? Quanto mais vida no presente a gente tiver, mais... Isso é um grande... Mais saúde mental, total, né? Eu acho que talvez isso seja a grande chave. A gente viveu agora, que é a única coisa que a gente tem, até pra ansiedade, que a gente falou sobre isso muitas vezes no meu podcast, e a gente sempre conversa. Eu acho que tudo que leva a gente pro ontem ou pro amanhã tira a preciosidade do momento presente. O nome já diz, né, gente? O ontem já passou, o amanhã está por vir, e o presente, que é o agora, ele chama presente, porque é um presente, é uma dádiva. Se a gente não tá... O Sêneca não, perdão, porque o livro do Sêneca é maravilhoso, que fala sobre a brevidade da vida, e eu aconselho todos a lerem esse livro. Ele é dessa finura, filósofo incrível. É um pouco difícil a leitura, ou é pra mim que não sou tão intelectual, mas ele é incrível mesmo. E tem um outro que fala sobre o poder do agora, que é do Eckhart Tolle, não sei como que fala. Ele fala assim, ó, se você fica no momento presente, que é a única coisa que você tem, pensando no passado que já foi, ou no futuro que ainda não chegou, você não tem mais nada. Porque você só tem isso. Ó, só tem esse momento aqui que eu tô com vocês. Só que você tá falando, Bel, e eu tô assim, amanhã, o que eu vou fazer amanhã mesmo? Aí eu não tô aqui, né? Que horas que é? Perdi tudo. Porque eu amanhã, eu não tô no amanhã. E eu ontem, eu também não tenho como eu posso visitar pra fazer umas melhorias e tudo, mas eu não posso voltar. Eu só tenho agora. Se eu uso esse momento presente pra pensar em dois lugares, eu não tenho nada. E aí, quando você lê esse livro, você fala, meu Deus, eu não tenho nada, porque eu tô usando o que eu tenho para amanhã. Aí você dá uma bugada e você fala, epa, deixa eu viver direito. Porque você não tem... A gente não tem nada, né? A gente veio sem nada e vai embora sem nada. A única coisa que a gente tem é esse segundo. Porque a gente fala, eu não sei o dia de amanhã, não, amor. Não é o dia de amanhã, não. Você não sabe o segundo seguinte. Segundo seguinte, sem dúvida. Você não sabe. Daqui um segundo, tudo pode acontecer. E tudo muda, né? A gente é um instante no instante de tudo nada. pode acontecer e nada pode acontecer, Exatamente. né? E às vezes é isso a ansiedade, né? Quando a gente fica com Por essa isso que não é pra pensar no amanhã. Exato. No passado é a nostalgia, pra se pensar no futuro é a ansiedade, né? Então a gente tem que sempre se posicionar no presente, né? Tô aprendendo a falar com essa vozinha, viu, gente? Isso! Aguardem. Uma nova Bel está surgindo. E é isso,
isso, né? Porque eu acho que isso de estar no presente, gente, isso é realmente um desafio, principalmente num mundo que tá sempre adiantado, que tá sempre planejando. Gente, empresas, né? Planejamento, sei lá, 2030. Não dá pra, não dá pra imaginar. É uma coisa complexa e a gente naturaliza isso, assim, sabe? A gente aqui no ateliê, às vezes eu falo, não, a gente já devia ter, isso já devia estar rodando. Você fala, mas como a gente pensa no Natal em abril? É difícil. É difícil. Eu vou compartilhar um negócio que não tem muito, mas tem a ver também, que são sobre as pequenas metas. Não sei se vocês, eu vi isso em algum lugar. E, gente, é surreal. Eu falei, eu tô sempre falando, eu quero me exercitar todos os dias. Quero me exercitar todos os dias. Você viu? Meu, funciona muito. Porque eu acho que quando a gente vê o ano todo, se a gente colocar quantos dias tem um ano, 365. 365. Se eu colocar lá, de 365, dá uma... A meta é muito grande, é muito longe. Eu falo, cara, eu vou me exercitar todos os dias se eu tiver força pra isso também, porque eu sei que pode vir uma gripe, alguma coisa me derrubar. Então eu tenho consciência disso, que já é uma coisa pra respeitar o limite, já é saúde isso. Pra não se gerar uma frustração. Você tem que entender que coisas podem acontecer. Sim. Tô semanalmente. 7. Então, são 7 dias na semana. Eu vou por semana, primeira semana. O que eu vou fazer? Eu falei, coloquei uma meta de 5 minutos. Gente, é ridículo. São 5 minutos. Alguém vai ficar forte em 5 minutos? Não. Mas mais fraca no fim. Mas a consistência Exatamente. Vai te levar pra forte. Então é melhor pouco do que nada. Soma esses 5 minutos. Já dá mais de meia hora na semana. A gente começa com 5 porque a gente falou, só 5, porque eu falei que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Quando você vê, você já fez 15. Né? A energia vai mudando. Que é então, isso que a gente estava até falando, desse contágio, né? Exato. Tanto no humor, quanto no na que saúde a gente física, se predispõe, né? Exatamente. E a saúde também é um pouco de construção. Né? Porque às vezes também é dar o primeiro passo. É difícil, claro. Às vezes a gente fala de acometimentos que estão ali num nível mais grave, e eu acho que isso vale um cuidado. Mas eu acho que o legal é a gente falar aqui também para as pessoas que às vezes não têm um sintoma tão grave de uma depressão, de uma ansiedade. Que daí tem que porque procurar essas ajuda. Pessoas que estão ali com alguns sintominhas, poxa, também tem sofrimento, que era como a gente estava falando. E às vezes precisam entender e identificar isso para buscar viver melhor. A gente precisa parar de naturalizar uma ansiedade, é só uma ansiedade, né? Gente, quando a gente vai acumulando, isso vai adoecendo, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E a ansiedade, principalmente, como a gente estava falando, dessa coisa de ficar no presente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Já temos uma questão aí. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente está falando de muita gente, né, ansiosa. E, claro, existem vários fatores, né, que contribuem. A dinâmica do nosso mundo, que é essa super apressada, sempre pensando ali na frente, performance. A própria questão das redes sociais, que a gente falou. Agora, final do ano, né, todo mundo viajando e você não, sabe? Assim, todo mundo começando com metas. As pessoas foram na academia no dia 1º e você fez o quê? Né? Assim. Vou até aproveitar seu gancho e explicar para vocês por que é Janeiro Branco, que a gente estava falando aqui quando não estava gravando. Porque janeiro é o mês justamente que a gente faz as nossas metas, a gente rebalanceia a vida. Depois, lá para dezembro, a gente vai ver se deu certo ou não, né? Mas aí vem essa campanha do Janeiro Branco para justamente te conscientizar da importância da saúde mental. Então, em todos os seus planejamentos, eu quero viajar 2 vezes ao ano, eu quero ir à academia, quero fazer um exercício físico 1 vez por dia, todos os dias do ano. Eu também preciso alimentar a minha saúde emocional. E aí, Tati, ontem a gente até falou no outro episódio de... Às vezes é uma dança, às vezes é uma corrida. Exatamente. Às vezes cada um tem um caminho, né? Para eu me descobrir na arte e realmente, cada vez que eu crio, tem gente que fala assim para mim, nossa, mas agora você não tem mais um hobby, né? Agora é um trabalho. Eu falo, é tão mais gostoso criar um quadro do que abrir uma planilha de Excel. Para mim, que tenho essa paixão por esse lado criativo. Talvez uma pessoa... outros perfis adorem questões mais administrativas, enfim. Mas para mim é um prazer, mesmo que seja sob pressão. Porque eu, por 5 minutos, eu consigo me desligar completamente de tudo. E isso dá uma alimentadinha. Agora voltou um pouquinho da energia, né? Demais. Então, assim, conta pra gente um pouco desses pequenos... Porque não é só alimentar o corpo, esse é o grande ponto. Não é só o corpo, a gente precisa alimentar a alma. Já ouvi dizer que doenças mentais é quando a gente deixou a nossa alma
ficar doente, Olha. né? A gente deixou de olhar para ela. Então, do ponto de vista da psicologia, como é que isso é encarado? Pois é, muito legal isso, porque assim, nós somos um ser integral. Nossa, né? você ia falar isso agora, gente, não é uma coisa só, né? Não que é eu uma falei. coisa só. E o nosso corpo afeta a nossa mente. A Organização Mundial da Saúde diz, né? Saúde é uma completa sensação de bem-estar físico, mental e social, e não só ausência de enfermidades. Então, assim, não estar doente não significa ser saudável. Então, a gente precisa cuidar disso, né? E aí, quando a gente coloca o mental, embora as pessoas ainda tenham alguma resistência de buscar um psicólogo, de buscar a terapia, diferente de quando a gente tem uma dorzinha no joelho, a gente vai no ortopedista. Quando a gente tem um sintoma de ansiedade, um sintoma depressivo, algo assim, a gente ainda resiste, né? Esse é o primeiro ponto, assim, a gente entender que a saúde mental e a saúde física são muito relacionadas, então a gente precisa tratar da mesma maneira, né? Quando a gente tá, por exemplo, com uma dor de cabeça muito forte, gente, não tem humor que aguente, né? Assim, a gente fica mais irritadiça, assim como quando a gente dorme mal pra ver no outro No dia. meu caso é quando eu tô com fome. Eu ia também. falar isso agora, em casa, as pessoas quando tá com fome. Pois é, fica mais irritada, sem foco, né? Altera o nosso humor. Do mesmo modo que quando a gente tá num humor mais disponível, e aqui a gente não tá falando de felicidade plena, a gente tá falando de realidade, né? Então, de estar bem, isso traz pra gente uma sensação também de disposição do corpo. Se eu tô animada, tô feliz, gente, vamos fazer alguma coisa, a gente pode almoçar ali, né? E aí a gente caminha e a gente faz. As coisas são muito interligadas. Então, quando a gente fala sobre saúde emocional, acho que a gente fala sobre muita coisa junto. E isso que é o mais legal. Não é tão difícil, sabe? Porque às vezes a gente fica presa em sintoma e talvez não tenha um sintoma tão claro de depressão, de ansiedade, que eu acho que vale até aqui pincelar de forma breve, né? Eu acho que para as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente, um pouco sobre a diferença de transtorno e diferença de um sintoma, né? Quando a gente vai falar sobre transtorno, existe o DSM, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico, né, dos transtornos mentais, e ele tem uma série de classificações ali sobre o que eu preciso enquadrar para dizer que eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. São vários critérios. Não basta ficar pensando na semana que vem ou com medo de o avião cair. Isso não é suficiente para caracterizar um transtorno de ansiedade. Mas a gente tem um sintoma ansioso. E às vezes isso já gera sofrimento, já vale a gente cuidar. Talvez a pessoa não vai precisar, nesse caso, de uma medicação, mas a psicoterapia pode ajudar muito a entender o que é gatilho. Na prevenção. Na prevenção, né? sabe? A depressão é a mesma coisa. Quando a gente fala de transtornos, o que diferencia, então, vai ser sempre intensidade e frequência. Por exemplo, no caso da depressão, se eu disser, poxa, eu tava triste ontem, e a semana passada eu também fiquei triste, mas assim, foi isso, passou, segui a vida. A gente fala de 2 semanas consecutivas aí de um sintoma intenso. Ficar triste, todo mundo fica. Uma tristeza profunda e frequente vale investigar. Sabe aquela máxima do tudo que é demais? Né? Então, se eu tô triste, eu preciso muito tempo, né? Mais de 15 dias aí triste. E uma tristeza profunda, onde eu deixei de gostar de coisas, de me animar com coisas que eu me animava antes, por exemplo, é um ponto que vale a gente procurar ajuda. Se eu tenho uma ansiedade, se eu penso, por exemplo, na prova que eu tenho que fazer semana que vem, nesse nível é saudável, porque eu vou me preparar, eu vou estudar, é ótimo. Agora, se eu paraliso a minha vida... E é tão ótimo ao ponto de saber que você está saudável, porque você tem essa preocupação, né? Exatamente. Então, a ansiedade, em certa medida, ela é boa. Só não pode paralisar? Não pode paralisar, né? Porque a ansiedade prepara, a gente tem medo de morrer, então a gente olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Mas não tá vindo ninguém, gente, mas eu não tenho certeza, então eu olho. Essa ansiedade, ela é saudável. A ansiedade, ela vira um problema quando ela paralisa, quando eu nem me inscrevo, porque se eu não passar na prova? E se eu não tiver tempo nem de atravesso, porque vai que alguém passa em cima de mim, né? Não vou atravessar a rua. Eu nem saio na rua, porque vai que vem alguém desgovernado. Que é em relação à perfeição, porque tem um pouco disso também, né? Se eu for e não fizer perfeito, talvez seja melhor eu nem ir, né? Eu nem começo. Exato. E assim, queria até fazer esse gancho contigo, porque
você é muito espontânea, né? Em todos os canais e não só no seu Instagram, que digamos que você tenha o domínio sobre ele, né? Você tem algum tipo de cobrança em relação à perfeição? Como você lida... será que eu falei alguma coisa demais? Como é que você vai para casa? Como você fala assim, amanhã é um novo dia? Enfim, conta um pouco pra gente. E que você sempre tá com essa energia e a gente sabe que as pessoas ficam, né, provando desse mel e enfim, como você faz um reset? Ou não também, talvez não, isso aí não muda nada na minha vida, enfim, conta um pouco pra gente como é que é isso. Vou começar de trás pra frente, tá? Faz Sobre favor. as pessoas estarem precisando da energia e tal, às vezes eu fico cansada e aí eu falo, meu Deus, como fazer? Mas ao mesmo tempo eu falo, tá, eu entendo que é um servir e as pessoas precisam e aí eu falo, ok, tô aqui pra isso. E aí às vezes tem retribuição, exatamente, né? era essa parte que eu ia chegar. Normalmente... Desculpa. Não, imagina. Já adiantei, tô ansiosa. Bate. Não, porque às vezes eu não sou tão clara como você, então muito obrigada por isso. Porque eu acho que tudo é uma troca. Hoje, olha que engraçado, um exemplo rapidinho. Eu tava muito mais... Gente, eu falo enérgica é nervosa, né? Eu falo, hoje eu tava muito mais enérgica que o normal. Então, não tá, enérgica é nervosa. Eu falo, então energética? Não, Energizada? Energizada. E aí eu fui... Nossa, é uma coisa tão boba, mas é que pra mim é o negócio da troca. Eu passei, fui beijar as meninas. Tinha uma outra moça, que é a Alcione, que tinha voltado de férias. Eu fui lá, dei um beijo nela. Falei, que saudade, curtiu as férias e tal. Aí lá, tá, come aqui um bolinho. E aí nisso a gente já começou a conversar e não sei o que lá. Tem lugares que tem muita troca. O bolo é simbólico, mas é uma troca. Eu fui lá e eu dei o amor pra ela. Ela me deu amor em formato de bolo. Exato. Que às vezes é o jeito dela amar. Talvez ela não consegue me abraçar muito, mas ela me deu um pedaço de bolo. E eu sinto hoje mais, talvez pela maturidade, eu acho que o autoconhecimento também, gente, isso é muito incrível. A Tati falou lá no comecinho, tipo, quais são os seus valores? As pessoas se perdem por não saberem exatamente quais são os valores. Porque tanta coisa que a gente vê, é o que você falou da internet, a gente tá fazendo algo que tá fazendo muito bem pro nosso coração. Aí alguém, por exemplo, olha o que você falou, você tá lá, é o seu trabalho, você ama. Aí vem alguém e fala, poxa, agora você não tem mais hobby, né? Se numa dessa você absorve, você já fica noiada e você já... É mesmo? Eu não tenho mais hobby. Entendeu? Aí já buga, você já tá vivendo... Aí você já não tem mais felicidade. Porque a informação do outro entrou em você. E aí eu te respondo a sua outra pergunta. Eu sou uma pessoa que passa por muito julgamento. Muito. Eu tô dançando e a pessoa, nossa, que isso, que louca. Eu falo, muito bem, sou mesmo. Não vou te falar que sempre é assim, porque eu acho que com essa frase eu respondo todas as outras. Quando a gente tá bem, muito bem, que eu digo, é forte espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, a gente tá bem, nada abala. E não é aquele negócio, nada abala, a bala nadando, né? Tipo, não abala. Quando a gente tá um pouquinho desequilibrado em algum lugar, ou emocional, ou físico, ou mental, ou espiritual, vai abalar. Eu estava numa fase que estava recebendo muitos elogios e crescendo o número de número de seguidores e tal. E as pessoas mandam algumas coisas muito ruins. E aí a gente vai entendendo que as pessoas estão falando sobre elas e não sobre a gente. E aí, só que tem algumas palavras que ferem, né? Que pegam em algum lugar, que a gente tem alguma coisa. É uma carência. Então, eu fui aprendendo ao longo da vida a não me importar com a opinião do outro. Então, eu não tenho medo. Eu acho que a minha autenticidade, ela é desde quando eu sou nova. Eu ouvia muito... Gente, não era pra eu ser quem eu sou. Minha tia falava, você fala alto pra caramba, fala baixo, menina. Eu poderia ter muito... É sério, gente. Meus pais são minhas riquezas, minha vidoca. Eu amo eles. Mas eu canto na missa, meu pai faz assim. Ai, minha mãe, filha, você é boa em tudo, mas não se atreva a cantar. E todo mundo, sua voz é linda. Você canta muito bem. Então, não é que eu nasci numa família que, tipo, meus pais, a minha filha é a mais linda, minha mãe, filha, arruma esse cabelo, tá horrível. Aí eu, tá bom, arruma. Então, tipo assim, e eu amo, porque eu acho que isso também me deixou ainda mais forte. Eu poderia olhar pra esse lado e falar, porque a minha mãe também falava. Não, pelo contrário. Que bom, porque eu não tenho essa questão da perfeição. Então, talvez a minha autenticidade, eu não tenho medo do julgamento. E eu não acho que eu tenho que ser perfeita, porque eu não sou. Ninguém é. Você pode achar que você... Gente, a prática, a gente vai ficando bom, isso é um fato. A gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Mas eu não tenho essa questão da... Eu vou chegar porque eu não sou perfeita, tá? Porque o dia que eu tô falando parece que eu sou perfeita. Ô, Glória! Eu não tenho medo e eu não me importo com o julgamento alheio. Mas eu tenho um auto-julgamento
Falamos Caraca, disso. que eu falo, Senhor. Cala a boca, Thaísa. E é um julgamento o mais ridículo do mundo. Tipo assim, eu não penso, tipo assim, olha o que eu falei. Porque quando foi, eu já falei. Então, eu não tenho essa trava do tipo, eu não vou falar, eu não penso. Não falar. Eu não penso, tipo assim, não fala porque... Não, quando eu vi, eu falei, eita! Eu não tenho essa trava. E o julgamento do outro, pra mim, tá muito claro que ele tá falando sobre ele e não sobre mim. Eu ia falar que teve uma moça que fez um comentário, eu nem lembro qual que foi, mas ela falou alguma coisa, tipo, ridícula, sem graça, alguma coisa assim que me feriu. E eu respondi. Aí eu falei, tá tudo bem, eu não tenho que agradar todo mundo. E aí o meu erro foi ter respondido, mas ao mesmo tempo não. Porque gerou uma reflexão e talvez ela precisava daquela mensagem. E eu comecei a conversar com ela. E, gente, eu fui aquele dia, tá bom? Porque tem horas que a gente fica nervosa e a gente fala, cala a boca, eu bloqueio. E não falo cala a boca, mas eu bloqueio. Não preciso ter uma pessoa chata vendo as minhas coisas. O meu Instagram é a minha plataforma, é como se fosse a minha TV. Eu quero estar quem eu quero. Se eu não achei agradável, eu vou bloquear. Nela, eu dei palco pra ela. E aí eu dei uma cuspida aqui também. Né? E foi aqui um cuspe gigante. Corta essa parte, mentira. Perfeita. Eu sou perfeita. Daí ela falou alguma coisa, eu respondi, eu não vou lembrar, tá, o certo, mas eu sei que eu falei, fica tranquila, Deus abençoe sua vida, vai em paz. Aí ela ficou mais nervosa ainda, porque eu fui amor com ela. Ela ficou muito nervosa. Aí eu falei, tá tudo bem, eu comecei a rir, porque eu falei, mano, essa mulher tá muito mal. Ela quer a sua atenção, né? Ela queria a sua atenção. E ela teve. Exato. Só que eu tive compaixão por ela. No final, não deu muito em nada, mas ela falou, não gosto de você, continuo não, obrigada, Thaísa, continuo não gostando de você. Ela não me conhece, esse é um detalhe melhor. Continuo não gostando de você, mas acho seu corpo lindo. Eu falei, muito obrigada pelo elogio. Algum elogio ela me deu. Falou que o meu corpo era lindo. Ela deve ter refletido sobre a conversa. Não sei se ela refletiu, mas eu refleti. Eu nem sei nem se é ela, tá? Pode ser até ele, porque é um hater. Mas depois dela, eu falei, cara, eu não vou mais dar audiência. Porque eu achei realmente que eu tava fazendo um bem de responder. Fui amor, ela ficou mais nervosa ainda. E aí eu pensei, as pessoas também, elas escolhem os lugares. A gente não tem essa coisa, eu tenho essa tendência de querer salvar. Então, tipo, eu quis salvar uma mulher que eu não conheço, né? Com uma mensagem pra tentar ser amor, porque eu vi que ela tava muito amarga, tava com muito sofrimento. E isso é outra coisa. Quando você vê um grito, todo grito é um pedido de socorro. É claro, se eu estiver aqui... Ai, gente, porque não sei o quê, reclamando. Eu não tô bem. Aí isso é uma coisa super importante. Porque é real, a gente transborda aquilo que a gente tá sentindo. E se essa pessoa, de repente, não tá legal, a gente precisa começar a prestar atenção quando a gente tá muito irritado com as outras pessoas, quando a gente tá reclamando demais, sabe? Porque às vezes aquilo diz sobre a gente, sobre uma necessidade de cura em nós. É isso, a gente transborda o que tá aqui dentro, né? Exato. Então é importante a gente prestar atenção nesses sinais, né? Assim, é claro que é muito difícil a gente fazer, mas é a gente se auto-observar. E às vezes é difícil admitir, né? Pois fala, não, é ele, não sou eu, não. Exato. E é muito mais fácil, né? A gente apontar assim pros outros, mas isso não resolve, sabe? É uma coisa que vai acontecer e vai continuar acontecendo. Se eu começo a prestar atenção e falo, cara, esse comportamento aqui não tá legal, assim, poxa, que amargurada que eu tô hoje, deixa eu olhar pra isso, sabe? Ou então a gente vai reclamar e até eu fico me policiando que eu falo, vou falar alguma coisa, putz, isso aqui é uma reclamação. Mas isso gera também uma cobrança. É essa cobrança que eu tenho. Que é tipo assim, por exemplo, eu já tô tomando a dor da outra pessoa. Então eu me condeno, eu não sei nem se talvez seja um julgamento, mas uma condenação, uma culpa. Que então, eu não me importo com a opinião do outro, beleza, eu não tenho medo de errar, não sou perfeita, assumo isso, sou super vulnerável, por isso que quando eu quero chorar, eu choro. Gente, quantas vezes eu chorei ao vivo? Eu tô aqui falando e eu... Ai, desculpa. E eu não sabia nem porque eu tava chorando. Aí eu falei, gente, cadê a profissional? Cadê? Eu falei, não tem, agora é só o ser humano mesmo. E eu sou. Como é que a gente vai tirar uma parte que é nossa? Ou então, tipo, é porque no meu trabalho eu preciso... Gente, isso é desumano. Eu fico muito triste quando eu escuto, no meu trabalho eu tenho que ser diferente, porque senão as pessoas não me respeitam. As pessoas não respeitam independente, porque ela diz sobre ela, é a pessoa que não te respeita, é ela que não tá bem. Não é o que você faz, é o que a pessoa tá... Entendeu? E outra coisa, agora é pra você mesmo. Todo mundo vai te julgar o tempo todo. Aprenda isso. Você tá aqui, ó, fina, elegantérrima. Tudo bem? Boa tarde. Alguém vai olhar e falar, nossa, mentira, insuportável. Aí você tá aqui, ó. Fala aí, gente, beleza? Nossa, que maloqueira. Você tá dançando. A pessoa, meu Deus, coloca uma melancia no pescoço. Aí você tá quieta. Nossa, ó, morta, em vez de dançar.
Ou seja, todo mundo vai te julgar o tempo todo. Então é sério que você vai deixar de ser feliz porque os outros vão pensar? Vão pensar de qualquer jeito. Então seja você e não se importe com o que os outros vão dizer. De verdade, acho que essa é a máxima da vida. Fico arrepiada, olha, foca. Ficou mesmo. Fico muito. Porque as pessoas vão julgar. É óbvio que eu sei que... Eu sei que às vezes não é assim que funciona, porque eu trabalho, eu posso ser demitida. Não tô falando pra você meter o peito no, né, o pé no peito do seu chefe, mas eu tô dizendo pra você não apagar mesmo a sua luz, pra você ser, a sua essência, ela brilha e é mais forte do que você pode imaginar e você não consegue segurar, a menos que você realmente se apague. E aí acabou a felicidade, acabou tudo. Acabou tudo. Não deixa isso acontecer. E às vezes as pessoas se acham menos protagonistas do que são, na verdade, né? E aí acaba ficando num trabalho que odeia. Mas, poxa, tem outros trabalhos. Será que não tem outras possibilidades? Tem vida lá fora, né? Assim, mas eu tenho que pagar a conta. Gente, todo mundo tem que pagar a conta, né? Só que, será que eu posso pagar a conta com o trabalho em outro lugar? Outro trabalho? A gente falou disso também, sobre mudança. A gente falou nos outros episódios. Porque é isso, às vezes não tá bom, ou você tá... O jeito é mudar. É mudar de estilo de vida, é mudar de convívio, é mudar de conteúdo que você consome, é mudar. Né? A mudança é fundamental. E se a gente não consegue mudar sozinho, né, Bel? Eu acho que a gente tem que pedir ajuda. Nossa, Tati, você falou uma coisa muito importante. Porque a gente não precisa fazer sozinho. A gente não sabe, às vezes, como começar. Caminho, às vezes a gente não sabe, sabe? Então, quando a gente começa e pede ajuda e começa um caminho, aí depois a gente vai, aí a gente se ajeita, aí no caminho a gente vai vendo que a gente é capaz, que a gente consegue fechar algumas portas e abrir outras. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, isso também é algo importante. A gente precisa decidir uma vida melhor. E aí, para isso, a gente precisa vencer algumas barreiras, de buscar ajuda, por exemplo, uma delas. E você sabe que o medo o medo do julgamento também impede as pessoas de pedirem ajuda. Porque eu poderia, por exemplo, eu não sou vulnerável, então eu não vou mostrar minha vulnerabilidade. Só que eu tô sofrendo pra penga. Eu poderia conversar com a Tati e falar que tem alguma coisa errada aqui. Mas o que ela vai pensar? Então, esse negócio de você ficar sempre pensando no que o outro vai pensar, ele não só tira a sua felicidade e a sua autenticidade, ele te tira um poder de cura. Porque você pode, através de uma conversa com um amigo, e eu nem tô falando pra você, porque eu acho que a gente tem que procurar ajuda com quem entende, com especialistas, mas às vezes uma conversa salva. Sim. Uma amiga que tem uma experiência, uma vivência, que não tem um diploma, mas ela viveu algo parecido e ela vai só falar... Eu passei por isso. Vou te Ou vai te encaminhar para uma ajuda. Exatamente. Né? Vai te indicar alguém. E esse é o objetivo desse nosso papo aqui, né? Pedir ajuda a falar, tem que falar. Poder abrir os olhos, identificar em algum aspecto perceber. E se socorrer, né? Uma autoajuda. Quantas pessoas morrem por falta de falar? Por exemplo, porque tem gente que esconde, né? Que tá sofrendo e aí tá tudo bem. E aí você tá conversando e a pessoa tá ótima aqui por fora, mas por dentro tá um bagaço. Aí vira as costas, se mata e você fala, mas ela tava conversando comigo agora mesmo. Como isso aconteceu? E sabe que isso é uma coisa interessante? Porque assim, quando a gente fala também de um sofrimento emocional, mesmo de um quadro ansioso, depressivo mais severo, gente, a pessoa depressiva, ela não é só depressiva. Às vezes ela sorri, às vezes ela tem vontade de fazer alguma coisa, tá? Então, às vezes fala, não, tá bem, tá saindo, né? Não tá com depressão coisa nenhuma. Não, gente. A pessoa não vive o sintoma de depressão o tempo inteiro. Então, é importante a gente estar atento ali aos nossos sinais também. Hoje, a minha mãe e o meu marido também já falaram isso. Me sinto um pouco culpado de não ter percebido que você estava passando pelo burnout. Porque a minha vida seguia em frente e era uma questão no ambiente de trabalho. Tenho certeza que pessoas no ambiente do trabalho notaram, mas... Então, assim, era difícil. Em casa, era o meu... Ai, que bom que eu tô aqui, né? Então, assim, eu tava muito bem em casa, porque o problema era lá, era um burnout ali no ambiente de trabalho. E aí eu falo, não se culpa, porque eu sei que eu tava bem em casa. Que era os sintomas que eu não precisava pensar nisso, era, nossa, a minha redenção. Eu falava, que bom. Aquilo que a gente falou da sensação de estar em casa, que eu posso ser eu, aqui é meu espaço. E assim, eu sentia vontade de passear. Eu queria viajar. Eu queria estar na minha casa com a minha família. Que não... São questões que se fala, não, imagina que tá doente. Exatamente. Né? Até porque a gente não é a depressão, a gente gente não é o burnout, a gente não é só isso, né? A gente é mais coisas, né? Isso faz parte ali da gente, é difícil às vezes esse olhar mesmo, né? Isso também, pegando o gancho, é muito importante a gente saber que a gente está, né? A gente não é nada. Tipo, é a mesma coisa. Eu sou alegre, eu estou.
eu posso ter uma fase que eu não sei daqui pra, né, Sim, passar por uma sim. situação, a gente navega, eu acho que a vida é muito fluida, e a gente entender, ai, isso aqui é lindo também, não lembro o nome do livro, mas, cara, virou uma chave na minha cabeça, porque é um padre, ele é um frei franciscano, e ele fala que são estações. Que na vida a gente tem, é igual a natureza, a gente passa por estações. Então você tá aqui, ó, no seu inverno, o que é o inverno? Introspectivo, tô fechado. Eu não quero conversar com ninguém. Gente, eu também passo por isso, eu preciso às vezes do meu cantinho. E aí você tá com seu amigo que tá no verão. E tá fazendo... Aí você, sério que você vai se comparar com ele? São estações diferentes. Daqui a pouco, ele vai estar no outono e você vai estar... sei lá, no verão ou na primavera. Então, entender que são fases, não há mal que dure para sempre e não há felicidade também que dure para sempre. Tudo passa, tanto a felicidade e a alegria, que são momentos. Eu acho que a gente tem que entender que tudo é fluido. Talvez pra gente ter mais saúde mental, é entender que a gente está e que esse estar oscila. Então, eu estou bem, eu sei que essa felicidade não dura para sempre, ou então eu tô mal, mas eu também sei que essa tristeza não dura para sempre. Se durar, precisa procurar ajuda. Exatamente. Né? E é isso, né? Porque quando a gente fala até de sintomas que a gente tem, quando a gente tá mais depressivo, claro, são sintomas e a gente precisa acompanhar isso. Mas, gente, eu acho que tem uma coisa que é muito bom a gente pensar assim, a todo momento, coisas acontecem. E se a gente não para viver cada instante, a gente perde também o bonde da coisa legal, sabe? Então, a vida da gente vai acontecendo. Né? Esse lance das estações. A gente vai ciclando. É tão gostoso. Falar, ai, vou viver isso aqui, porque daqui a pouco passa. Esse inverninho gostoso. Tá bom, não tá tão gostoso, mas vai passar. É isso. Quantas pessoas, às vezes, estão em outra estação e acham que o que a gente tá vivendo é uma bobagem, né? E a terapia mesmo. Muitas pessoas têm ainda essa coisa de, imagina, terapia, não vou fazer terapia. Hoje mesmo, eu conversei com uma pessoa que me disse, meu amigo falou, quando eu falei que ia fazer terapia, ele falou, besteira fazer terapia. Eu acho que terapia pra quem... Nos dias de hoje, é difícil encontrar gente assim, né? Porque terapia tá mudando tudo. E sabe que hoje a gente atende muitas pessoas que não trazem, sabe? Uma queixa de saúde mental específica. Sempre tem um sintoma de ansiedade, um quadro mais depressivo, mas muitas pessoas buscando o autodesenvolvimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, a gente se cuidar, gente, isso nunca vai ser um problema. Né? Então é algo que a gente tem que considerar, né? Tati, o que você espera do Janeiro Branco de 2025? Conscientização. Muito bom. Nossa, uma palavra. Eu vou copiar ela. Conscientização. Foi muito maravilhosa. Eu espero, eu acho que eu vou mudar porque eu quero comunicação, que a pessoa realmente ela verbalize. Eu acredito que as pessoas precisam falar. E falar, eu acho que a gente entrou também no momento, gente, olha, dá uma preguiça às vezes se você analisar, porque é tanta coisa. Cuidado, não fala. Porque atrai. Ou então, cuidado, né, porque tem muita inveja por aí, não pode falar seus sonhos. A gente tá ouvindo muitas coisas, e eu acho que isso também tira a nossa saúde mental. Não pode isso. Você é tão espontânea que você fala da sua vida, mas você escuta tanto que você não pode falar, que você... Aí você se ajustando de novo, né? Você eu passei por isso. Se reduzindo de novo. Eu gastava muito mais energia em segurar o que ia acontecer, porque todo mundo, cuidado, você tá falando muito da sua vida. E eu, é verdade, né? Porque você começa a acreditar que a verdade do outro é a sua verdade também. Você passa, né? Até você entender que não, tá tudo bem, é a verdade dele. Pensa assim, porque aconteceu isso com a vida dele. É a vida dele. São as experiências dele. E a gente se afasta de quem a gente é. Exatamente, exatamente. Mas às vezes demora. Por isso que eu falei, a gente falando é fácil, mas na prática é difícil. Eu passei por isso. E eu sei que às vezes E eu acho que ambientes tóxicos também... Tati pode falar melhor do que eu, porque eu não entendo muito bem. Mas eu acho que como é? Falando que é igual... Vou falar uma parte ruim aqui. É que eu escutei uma vez um tema. Que é fedido, mas é confortável. É igual... sim. Entendeu? É fedido, mas tá quentinho. Você não consegue sair, entendeu? Então, é difícil, mas não é impossível. Quando você percebe, você tem que fazer movimentos. Você tem que fazer, não, então eu vou mudar, porque às vezes também, eu já passei por isso também, de querer mudar o ambiente tóxico. Eu falei, não, eu sou luz, eu vou mudar. Eu não vou deixar as trevas me dominar, eu vou levar a luz e vou, né, de alguma maneira transformar. Só que uma contra 10
Não consegue. E quando a Mesmo que pessoa você não queira. quer, né? Por isso que isso é Isso. importante também, querer, né? Querer a mudança, E não querer dá a pra gente se transformação. recuperar no ambiente onde a gente Não adoeceu. dá. A gente Tem que precisa. mudar. Mudar isso, mudar os hábitos, mudar a convivência. E acho que é algo muito importante, assim, Bel, pra quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, nesse mês de conscientização, sabe? A gente não adoece de um dia pro outro. Isso é um ótimo processo. ponto, Então vale a gente ter atenção às coisas que vão acontecendo. A vida não é só boa, mas a vida não tem que ser ruim. Então a gente tem que estranhar, sabe? Essas coisas frequentes, ruins, esses desconfortos que vão acometendo a gente. Né? Exato. Isso é um dia após o outro. E se a gente chegou num lugar de sofrimento, tem muito tratamento. Então a gente também tem que ter ali muito tratamento e muita uma prevenção, vontade de né? fazer, exato, de fazer acontecer, de olhar para as pessoas com um pouquinho mais de empatia, sabe? Às vezes a gente entender que aquela pessoa ali tá num sofrimento, poxa, então por que eu não ajudo? Por que eu não levo uma palavra de informação mesmo, sabe? Então acho que isso a gente tem que cuidar, sabe? Não é de um dia para o outro, a gente ter atenção a como a gente tá se sentindo. Eu acho que é super preventivo e é um recado que eu acho que a gente precisa dissipar aí para as pessoas. Bom, muito obrigada, Tati. Onde que o pessoal te encontra? Se quiser contar algum projeto, alguma coisa, fica à vontade, que agora é a hora. Prazer estar aqui com vocês, assim. Bom, quem está assistindo e ouvindo a gente, eu sou psicóloga clínica, eu tenho a clínica aqui em São Paulo, em Santana, no Tatuapé, e a gente também atende online, então, @Tatiane Moço, com 2 S, psicóloga, e aí ali tem de tudo um pouco e bastante de mim, então, espero vocês lá. Obrigada Ela pelo é convite. Obrigada. Acompanhe nas redes sociais pra ficar assim, ó, definido igual ela. Ó, foca na Tati, foca na Tati. E você, onde que a gente te encontra? Ai, gente, Instagram, Thaisa Pelosi, lá eu tenho bastante conteúdo, eu faço story da minha vida, eu posto... Olha, tem gente que fala assim, nossa, mas você posta. Eu falo, não é um terço do que eu vivo, e não é mesmo. Eu só posto o que eu quero, eu não entro pra postar coisas, tipo assim, eu mostro, mas não mostro, entendeu? Tipo, a minha individualidade, a minha intimidade mais profunda tá preservada. Então, quando eu quero, eu vou falar, e quando eu não quero, também eu nem apareço. Então, eu não tenho uma obrigação. Apesar de eu entender que hoje é uma plataforma de trabalho, é uma TV, é a minha TV. Quando eu não quero, eu simplesmente não apareço. Eu não me forço pela sociedade também, de tipo, eu tenho que aparecer. E quando eu não apareço, a pessoa já fala, Thaisa tá descansando. Ou eu falo, gente, ontem eu tava com uma dor de cabeça. Aí eu assumo, falo, ontem eu não tava legal pra aparecer, tava com dor de cabeça, sou um ser humano. Mas tem muita coisa lá. Tem meus vídeos animados. Fiquei muito feliz de saber que você se contagia. Fiquei feliz mesmo. Sim. A gente não imagina. E às vezes eu também falo... A gente não imagina até onde vai, né? Uma vez eu sempre acho que o feed é uma coisa que entrega muito, porque ele fica mais tempo, né? E a maioria das pessoas falam, eu amo ver os seus stories, porque é nos stories que você me anima. Uma vez eu fui pra academia e tinha uma mulher que tinha acabado de perder a mãe. E eu recebo muitos relatos, assim, eu tava... Queria me matar, foi um dia que perdi minha avó e você me alegrou. E essa moça tinha perdido a mãe dela e ela falou, você fez um vídeo que eu falei, eu preciso voltar pra vida. E eu fiquei buscando o vídeo, eu falei, não, peraí, que vídeo que foi? Porque eu vou fazer mais disso, né? Eu falei, onde que foi? Qual que foi? Ela, não, foi um que você falou, bom dia, gente, tô aqui na academia. Eu falei, oi? Foi isso? Então, por isso que eu falo, não se cobre, também não deixe o julgamento te paralisar. Né? E não se subestime, porque é uma coisa mais aleatória, um sorriso que você vai dar que vai transformar uma vida. E isso é muito real. Foi um vídeo muito 24 horas que ficava. E eu falei, bom dia, gente, vamos pra academia. E ela falou, me animou. Ela precisava desse recado, precisava né? desse recado. E fora isso, tem livro, tem podcast? Tem o livro, que é Felicidade Se Aprende. Aí tem o podcast Thaisa Pode, que eu já entrevistei a Tati. Agora eu quero entrevistar a Bel, maravilhosa. Vamos! Eu preciso voltar com ele, né, gente? Que eu faço temporadas, que até nisso eu faço metas pequenas. Eu faço uma temporada de 3 meses, ou temporada de 10 episódios. E aí eu vou voltar com ele. Mas tem também o Cheia de Graça, que é meu programa, que é a graça de ser engraçada e a graça de Deus sobre minha vida, que também tem lá vários episódios. Tô em várias TVs, faço ao vivo merchandising na Rede Vida. Estava no ano passado no SBT, com o programa Chega Mais, tanto como apresentadora de quadros, como repórter, fui pra rua e era maravilhoso. Então eu tô em todas as TVs, gente. Cada hora eu tô numa TV diferente, todo mundo fala, te vi em tal lugar, então liga a TV que você vai me achar. E tem também vários vídeos também no próprio YouTube, que são vídeos de reflexões, que às vezes eu falo, vou
falar uma coisa aqui. Então tem muita coisa lá. Então se inscreva no canal Thaisa Pelosi. Também me sigam no Instagram. Muito E vamos bom. trocar figurinha por lá. Obrigada. Adorei. Eu amei. Obrigada, muito. viu? Foi ótimo. Deus Beijo. abençoe muito. Beijo. Obrigada. E aí, gente? E aí, gostou? Deu umas risadinhas? Foi o Paris, né? Enfim, a ideia é te inspirar. Tá saindo o microfone delas? Vocês Desculpa, ficam gente, quietas? eu falei. Eu vi que ela deu uma olhada. Me perdoa. Tá bom, vamos lá. E aí, deu umas risadinhas, valeu, te inspirou um pouco, te instruiu um pouco. Gente, Janeiro Branco é pra isso, é pra te capacitar, te instruir e encarar esse ano que vem pela frente. Obrigada, te espero no próximo episódio.